Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um De Primeira. Nem Corinthians, nem São Paulo Santos que fizeram o clássico da Vila Belmiro. O Água Santa, Gui, foi o time mais falado do final de semana, dessa rodada de Páscoa, porque simplesmente goleou o Palmeiras. De uma vez só, Gui, acabou com o jejum de 6 jogos sem vitória, venceu um grande pela primeira vez em sua história e saiu da zona de risco. Mas o engraçado é que todo mundo vinha falando que o Palmeiras, tava mal na competição, só que o Água, 3 dias antes, tomou de 4-0 do Novo Horizontino, trocou de técnico, saiu o Márcio Ribeiro, histórico técnico do Água também, entrou o Márcio Bittencourt, mas Palmeiras ajudou e ajudou demais o Água Santa, Gui. Coisa do futebol, né? Eu acho que essa história entra um pouquinho naquele São Bernardo e São Paulo, por exemplo, né? Verdade. Venceu o São Paulo ali, não era nenhum absurdo pela fase que passa o São Paulo. E o Água Santa vencer o Palmeiras também não é nenhum absurdo pela fase que passa o Palmeiras. Só que o Água Santa estava numa situação crítica. E o São Bernardo, quando venceu o São Paulo, também estava numa situação difícil. Ninguém esperava, né? Agora, 4-1 é um placar, né? Assim, se 3-1 do São Bernardo foi forte, um 4-1 do Água Santa é mais forte ainda. E aí você resumiu bem. Troca de técnico, depois de tomar o terceiro 4-0 no campeonato, Isso. né? Numa fase horrível, tudo mais, 6 jogos sem vencer, o treinador de 3 acessos, toda a história do clube sai. Chega um que estava no Atlético Sorocaba, o Bittencourt, que era o reserva, aliás, o lanterna da Série A2, quer dizer, rebaixado já na Série A2. Quer dizer, não se esperava isso, não se esperava. O Bittencourt fez pouquíssimas mudanças, né? A troca no time não teve nem tempo de fazer nada. É que deu tudo certo mesmo. E pegou um adversário que o Palmeiras não se encontra, né? Tá morto, né? 4 derrotas seguidas desde a estreia do novo técnico Cuca, numa fase horrível. Tudo bem melhor para o Água Santa, né? Claro. Saiu da zona, tá ali ainda na boca, né? É o primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas abriu 3 pontos da zona. Isso, né? Importante, abriu 3 pontos. Os jogos dos seus adversários aí, os próximos jogos aí do Botafogo de Ribeirão, do Oeste, né? Esses times, 15 Piracicaba, esses times vão se enfrentar ainda até o final do campeonato, as 3 rodadas que faltam. Então a Água ganha uma sobrevida para ficar na elite e com muita força, né? Realmente com muita força. A vitória não só por ser a goleada, como você disse, contra um grande, que já vai pra história, isso aí vai ficar pra história. Primeira vitória da Água Santa contra o time grande, contra o Palmeiras, 4-1, 2016. Na Páscoa de 2016. Vai ficar pra história. Mas a importância da vitória, os 3 pontos que ninguém esperava, é, assim, imensurável. Realmente, uma vitória importantíssima. Agora, precisa fazer a continuidade desse trabalho na quarta-feira, quando eu pego o Ituano em casa. Se ganhar, aí praticamente fica tranquilo. Mas se não ganhar, vai para as rodadas finais com muito aperto. Então, Gui, e o Márcio Bittencourt teve só um treinamento que foi no sábado, você falou bem, ele não mudou muito as peças. Só que eu já vi uma mudança, assim, acho que o Bittencourt talvez esteja um pouco mais atenado do que o Márcio Ribeiro, do que é o futebol hoje, né? De aplicar as ideias desse futebol atual. Porque a equipe do Márcio Ribeiro, você via 3, 4 jogadores que não participavam da marcação. Ontem não, eu já vi todo mundo ali, time mais próximo em campo, tirando o Everaldo, que ficou um pouco mais avançado, né? O Água Santa marcou melhor, né? Claro que deu espaço pro Palmeiras também, até pela qualidade dos jogadores do Palmeiras, né? Tiveram chances também. Mas aí quando o Água fez 1-0, o Palmeiras sentiu demais o jogo. Coisa andou, né? E aí veio essa vitória importante. E entra um detalhe aí, foi 4, mas era pra ser mais. No finalzinho, Francisco Alex acertou teve uma bola. Teve 2 bolas na trave, uma do Bruninho e uma bola no finalzinho do Francisco Alex. Quer dizer, era pra ser um 6-2 aí, pra você imaginar como é que foi o jogo. Né? Você falou em 18 pontos, né? Talvez a vitória contra o Ituano pra salvar de vez o Água Santa aí do rebaixamento. Cara, mas olhando a tabela, acho que até menos, talvez. 19 pra garantir de vez. Depende de muita coisa, eu acho que depende dos adversários. São 6 times que caem. Os 3 últimos, Mojimirim, Rio Claro e Capivariano. Esses times também acho. Né, dificilmente vão fugir, ou pelo que não estão jogando. Exatamente. Os outros 3, Botafogo, Oeste e o 15 Piracicaba, além de ter jogos difíceis, né, eles se enfrentam. Basicamente assim, pro pessoal entender, restam 3 rodadas apenas. Certo? É que o Gui tá falando o seguinte, por exemplo, vai jogar 15 de Piracicaba e Botafogo agora. Um mata o outro. E o jogo vai ser em Piracicaba. Eu acredito muito na vitória do 15. Eu acredito que 15 vai pra 15. Botafogo fica com 12, já fica atrás. Então um mata o outro, vai prejudicar o outro, lógico. Acho que só 15, na verdade, pode colocar o Água não pode ficar pensando, né? Não pode ficar pensando, fiz 18, beleza. Claro que não. Mas esse jogo, por ser em casa contra o Ituano, é um jogo difícil, né? O Ituano tá bem buscando classificação.
você fica muito mais tranquilo de ir para as duas últimas rodadas, né? Sabendo que você precisa talvez de um ponto, vai segurar, não precisa se matar, ir pro desespero, né? Então, quarta-feira, que inclusive vai ter promoção de ingressos, torcedores do Água Santa, vale a pena lotar o Inamar para buscar essa vitória. Se fizer essa vitória, a vida do Água fica bem mais tranquila em relação aos outros. Aí acaba aquele pesadelo que se desenhou, Gui. Já vamos colocar o São Bernardo na conversa. E entra nessa história também, né? E eu vou provar pro pessoal aí que tem muita coisa em comum entre São Bernardo e Água Santa. Primeira, os dois, obviamente, estão brigando contra o rebaixamento, mas os dois também podem se classificar, claro, né? Porque claro, o São Bernardo tem 16 pontos e o Água Santa tem 15. Mas um pode ajudar o outro, Gui. Um pode ajudar o outro, porque o São Bernardo vai enfrentar o Red Bull e o Red Bull tá no grupo do Água, né? E o Água enfrenta o Ituano, que tá no grupo do São Bernardo. E o Água enfrenta a Ponte Preta também, está no grupo do São Bernardo. É muita coisa em comum. E mais, na última rodada eles se enfrentam. Exatamente. Então pode acontecer de tudo, Gui. Os dois podem cair, um só pode cair, o outro pode se classificar. Não dá pra gente prever, né? E os dois venceram por 4x1 no fim de semana. Isso que eu ia falar. E ainda tem essa vitória por 4x1 aí que o São Bernardo fez, né? Em cima do Rio Claro, né? Eu acompanhei esse jogo de perto, né? E eu acho que fica cada vez mais claro a força do São Bernardo a partir do Sérgio Soares, né? 13 gols em 6 jogos. Sendo que o único jogo que não fez gol foi contra o Corinthians, que estava jogando muito bem, né? O primeiro tempo perfeito do São Bernardo até a expulsão do Tatá, que aí estragou o jogo, né? Ficou muito mais fácil pro Corinthians. Mas o São Bernardo, continuando na toada, que estava jogando até os 40 minutos contra o Corinthians no primeiro tempo, não cai e tem grande chance de classificar. Contra o Rio Claro jogou com facilidade. A partida foi fora de casa, mas como se estivesse em casa. Tranquilo o jogo. Teve um momento apenas que o Rio Claro conseguiu equilibrar e acabou até empatando o jogo. Mas depois o jogo foi tranquilo pro São Bernardo. Foi 4x1, assim, ritmo de pelado. Isso, acho que hoje o São Bernardo é um dos melhores times do campeonato. Olha, eu diria que é um time muito bem trabalhado a partir do Sérgio Soares, principalmente a parte ofensiva, isso é claro, né? Ainda tem os detalhes, a qualidade técnica individual dos jogadores não é excelente, né? Você tem o Canhete que se destaca, né? O próprio Tatá que vinha jogando bem, o Enan cresceu muito do Sérgio Soares, dando assistência, fazendo gol, né? O Alisson apareceu bem, o Marino... Ele reforço, né, Gui? Ele acabou ganhando reforço, o Alterson, né? O Alisson. Então, e aí é que é a questão do técnico. Isso, pegou dois meninos, por exemplo, dali da base, que não, né? E colocou os caras pra jogar, mas assim, no treinamento, vendo a diferença, o que você tem que fazer pra ser diferente, o Walter fez 2 gols contra o Rio Claro. Quer dizer, então ele aproveitou bem o time. A gente não é nenhum fã do... Nossa, grande Sérgio Soares. A gente não é nenhum grande fã do técnico, mas o trabalho dele no São Bernardo em pouco tempo tem resultado. E resultado com o time, não é aquele 1x0 sofrido, sem querer ganhar um jogo. Nossa, parabéns, deu 3 jogos todos feios. Não, jogando futebol, exatamente, fazendo gol, jogando pra frente. É um time coeso, e é o que eu repito. Desses 6 jogos, talvez, aí do Sérgio, o melhor jogo foi o que perdeu. Foi contra o Corinthians. Se leva aquele jogo até nos 11 contra 11 até os 45 segundos do tempo, tinha a chance até de ganhar o jogo. Foi muito bem contra o Corinthians, foi bem legal de assistir mesmo. Então, a gente vê o São Bernardo com chance de fazer tudo no campeonato, né? Com todas as chances. Joga em casa com o Mojimirim agora, teoricamente um jogo até fácil, né? Tem tudo pra vencer a 19, ficar tranquilo contra o rebaixamento e continuar sonhando com a vaga. E a gente vale lembrar, vocês vão ver aí a tabela, que o Palmeiras é o lanterna do grupo, né? Tá todo mundo na briga, Novo Horizontino, Ponte, Ituano. Essa que é a verdade. Exato. Condiz com a realidade. O São Bernardo tem chance de classificação, sim. Não é, eu acho, que grande sonho primeiro. Tem ganhado o Mojimirim, permanência tá tranquila, garantiu sua vaga, tá tranquilo. Aí você vai pensar. No 1º de maio, aí você vai pro resto, né? Mas a mudança de atitude dos jogadores e da qualidade de jogo do São Bernardo é muito visível. É isso aí, Gui. Mudando rapidamente de assunto agora, tem que ser rápido hoje, Gui. Vamos falar sobre a Série A2 do Campeonato Paulista. E aí o assunto, Gui, é a crise e os salários atrasados do Santo André. A gente não pode ignorar isso. Não pode. Eu poderia aqui começar o programa puxando pelo resultado do final de semana, que eu vou falar aqui. O Santo André perdeu do Taubaté por 2x0 e a situação já era difícil, ficou mais difícil ainda. Agora é muito simples, o Ramalhão precisa vencer as 2 últimas partidas para seguir com chance de acesso. Se empatar um jogo, praticamente adeus, Gui. Exato. Já era, né? Mas o assunto principal é o salário. Não dá para você separar o jogo, gente. Não dá pra separar. Ninguém, né? O jogo, dos problemas extra-campo, não tem como. Não, né, quem tá assistindo, a gente, se você não recebe seu salário, você não vai trabalhar tranquilo. Isso não existe. Isso não existe, tem que pagar as contas. E aí vem a questão, mas jogador de futebol ganha muito. No Santo André não é bem assim. A maioria não ganha. A maioria não ganha. Um ou outro vai ganhar mais. É lógico, a grande maioria não ganha no futebol brasileiro e no Santo André não é diferente. Então o cara que não recebeu o salário desde janeiro, o cara começou o campeonato sem receber e vai terminar o campeonato sem receber. O último salário inteiro que eles receberam foi de dezembro. Exato, metade de janeiro. Isso. Então a situação é grave.
E não tem como você não reclamar disso, ficar tranquilo. Hoje até deve ter, as reuniões estão acontecendo para tentar sanar o problema, a diretoria está atrás, mas é aquele negócio, né? O jogador não está tranquilo para desempenhar. E aí você vai pensar em 2 vitórias. Difícil, enfrenta o Velo Clube, que tá brigando pelo G8, tá dentro do G8 no hoje, interior, lá, né, em Rio Claro. precisando da vitória. É muito difícil. A situação do Santo André, assim, se realmente não classificar, a gente não pode falar absolutamente nada do time, né, em questão de treinador, etc. A mudança do Luciano Toninho foi uma mudança muito grande e tudo mais, mas assim, isso nem entra. Só essa questão da grana é uma coisa. Se fosse só um mês, né, não é nem desculpa, obviamente não existe isso, mas ainda, né, você consegue levar. Agora, desde janeiro, a cabeça não fica boa, não tem jeito. O torcedor vai ficar bravo comigo, e fique bem claro, não é nada contra o Santo André em si, a história do clube, os jogadores, mas o Santo André não tem que se classificar, não tem, por tudo que, vendo pelo lado que a diretoria vem correto, fazendo, não, por exato. essa má gestão, cara, sabe, Você, seria até um prêmio pra esses caras. Você premiar o errado, exatamente. Isso. Você premiar o errado, exatamente isso. A gente não pode torcer, lógico, a gente vai torcer contra aqui. Não, Santo André tem que fazer o papel deles, se jogadores for, né, os jogadores fecharem entre eles mesmos, vamos lá por nós mesmo, faz a coisa legal, beleza. Mas pelo clube, não merece, não pode, a gente pode bater palma numa situação dessa. É isso aí, Gui. Então é simples, eu posso sair contratando 20, 30 jogadores, como fica depois? Exatamente. Isso serve pro Palmeiras também, viu? Isso serve muito. Logo deve estourar alguma coisa. E aí, ao contrário do Santo André, o São Caetano. Boa, Gui, tem que fechar, vamos lá. É ao contrário. Não, perdeu até no fim de semana pro Barbarense, segunda derrota só na competição, mas tá classificado, já tá garantido a classificação. Um pouquinho pé lá, um pouquinho da concentração. Agora joga fora de casa, deve jogar com reservas, aquela coisa toda. Vai se mexer ali pra terminar o campeonato tranquilo na classificação, ficar entre os 4 primeiros e aí fazer um bom mata-mata, é o que a gente espera. Mas aí é o trabalho, né? Depois passou por crise também de salário atrasado, etc., se arrumou, parou de pensar errado, começou a fazer o básico bem. Deu sequência no trabalho. Né, 1 ano e meio já do mesmo treinador, um grupo já mais coeso, o elenco quase o mesmo, tá dando certo. É o exemplo pro seu vizinho. É isso aí. Beleza, Gui. Valeu. Esse foi mais um De Primeira, pessoal. Até a próxima semana aí. Um grande abraço pra todo mundo. Falou.